Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus anjos? Olha lá onde nós chegamos hoje. Chegamos no caderno 4, na quarta apostila, na última. E nós já vamos para a unidade 27, medidas de comprimento. Nós vamos da página 161 até a 169. Mas antes de continuar a nossa aula, eu queria agradecer vocês pelos parabéns, pelas homenagens, pelos abraços virtuais que nós recebemos, né, no Dia dos Professores. O vídeo de homenagem, eu começo a falar e começo a arrepiar, a palavra maravilhoso. Eu acho que é a que mais encaixa. Maravilhoso o vídeo que vocês fizeram do quarto ano. Muito obrigada, viu, pessoal? Nós ficamos imensamente felizes. Então, vamos lá para a matemática. Então, nós vamos da 161 até a 169, fazer atividades juntos, 1 e 2, das páginas 162 a 166, desafio da página 167, a tarefinha de 1 até a 4, das páginas 168 e 169. Pessoal, nós vamos falar de medidas de comprimento. Medidas de comprimento vocês já conhecem, já ouviram falar. Metro, quilômetro, centímetro, milímetro. E a gente vai só reforçar que quando a gente tem tamanhos pequenos ou tamanhos médios, a gente usa o metro, a gente usa o centímetro, a gente usa o milímetro. E quando são distâncias, olha, de uma cidade a outra, por exemplo, nós usamos o quilômetro, que ele é muito grande, é para medir tamanhos, distâncias grandes, tá? Por exemplo, a tia Adriana, que é enorme de grande, eu não vou medir por quilômetro. Eu vou medir igual a criança aqui, ó, metro e centímetro. Olha a Joaninha, que pequenininha, né? A gente já usa o centímetro. Olha o lápis também, usamos o centímetro. Vamos lá para a atividade 1? Pessoal, essa atividade 1, ela tem que ser bem subjetiva. O que é isso, professora? Porque nós estaríamos em sala de aula, a gente ia dar esse barbante para vocês manusear, mas é tudo adaptação, né, quarto ano. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que vocês pegaram esse barbante e que, sem desenrolar esse barbante, a gente vai responder o que é maior, o comprimento do barbante ou a sua altura. Então, em sala de aula, a gente costuma fazer assim, a gente dá um pedaço de barbante bem grande e vocês olhando, vocês estimam se aquele barbante é maior ou menor que a sua altura, tá? Então, como a gente não pôde fazer isso presencialmente, a gente já veio para a resposta. O que é maior? O barbante. Agora nós vamos lá seguindo a teoria que vocês estão com esse barbante em mãos. Qual seria a medida do barbante? 1,80. Nós daríamos a vocês um barbante de 180 centímetros ou 1,80 m. E a medida da sua altura, né? Aí a gente ia pegar a altura de vocês e colocar aqui, tá? Então, a gente jogou uma altura de 165 centímetros ou 1,65 m, que não é a altura da tia Adri, tá? Porque a tia Adri é um pouquinho menor que isso. Então, vamos lá, ó. Lá no anexo 1, vocês têm essa régua, ó. Essa régua aqui do anexo 1. Vocês vão utilizá-la agora para fazer essa atividade. Então, na hora da videoaula, pause o vídeo, recorte a régua para a gente usar agora, tá? E encontre a medida do pedaço de barbante. Pessoal, quem não tem barbante em casa, pega um pedaço de linha, o que tiver aí para tentar trabalhar com essa reguinha aqui. Atenção, você só poderá usar apenas essa régua como instrumento de medida. Então, pega essa régua no anexo, pegue um pedaço de linha, tá? Professor, mas eu não tenho nada para medir o tamanho do barbante, da linha. Tem sim, tem a régua que vocês ganharam no material, que hoje é imprescindível o uso da régua, tá? Então,
Então vamos lá, vamos tentar fazer, vamos tentar nos adaptar com o que nós temos em casa. O comprimento do pedaço de barbante em centímetros é 200 centímetros ou 2 metros, tá? Vocês pegam uma linha, um barbante com esse comprimento. Então, como que a gente fez para achar a medida da linha ou do barbante usando aquela régua do anexo? A régua usada no anexo tem 20 centímetros. Nela, há apenas a marca dos centímetros sem o registro das medidas. No entanto, é dada a informação de que o comprimento entre as duas marcas é de 5 centímetros. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo essas marcas? O espaço, o intervalo entre elas é de 5 centímetros. Então, se temos 4 intervalos de 5 centímetros, 4 vezes 5, quarto ano, hein, Samuel? Maria Eduarda, todo mundo já aprendeu a tabuada aí? 4 vezes 5, 20. Se sabemos que a régua mede 20 centímetros, basta medir os mesmos 20 centímetros no barbante. Então, essa linha, esse barbante que vocês pegaram aí em casa, meçam 20 centímetros nele, usando a régua do anexo. Então, fazemos várias dobras, sempre na mesma medida. Pega a linha, puxa 5 centímetros, dobra, mais 5, mais 5, mais 5. Quantas dobras darão aí? Vocês verão que darão 4 dobras, 4 intervalos, 4 pedaços de 5 centímetros. Compare as medidas que você encontrou nos itens 2 e 3 dessa atividade e responda. Você fez uma estimativa adequada do comprimento do barbante? Essa resposta, pessoal, seria pessoal, né? O que vocês acham? Vocês acham que fizeram certo, que estimaram certo? Depois é só contar o número de dobras. Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Pega 5 centímetros, dobra, mais 5, tá? Também é pessoal, porque está perguntando por que você acha que estimou adequadamente. Então, vocês vão pôr a resposta pessoal. Aqui, pessoal, ó, use o instrumento de medida que preferir, o barbante ou a régua do anexo 1 e encontre a sua altura. Essa belezinha aqui, ó, é a minha Melissa, tá? Que ela mediu na casa dela, né? Com a ajuda dos pais, dos responsáveis. E ela pegou uma fita métrica, ó. E ela mediu a altura dela. Façam isso em casa, tá, quarto ano? Meçam vocês e coloquem aqui a altura, ó. Olha lá da Melissa, que bonitinha, ó. Obrigado, viu, Melissa? Obrigada, pai, obrigada, mãe. Escreva como você fez. Como que você mediu? Com a régua, com o barbante, com uma fita métrica. Olha a fita métrica aqui, ó. O que você usou? Coloca ali, tá bom? Seguindo, olha lá, peça ajuda de um adulto e usando uma fita métrica ou régua, encoste uma parede e faça a marcação. É o que a Melissa fez aqui para nós, ó. A Melissa encostou na parede, usou a fita métrica e marcou a altura dela, tá? Bom, para a nossa próxima atividade, iremos precisar de 4 pedaços de barbante. Azul, vermelho, verde e amarelo. Reparem que eu só tenho a medida do barbante azul, que ele me traz 100 centímetros, que nós já aprendemos que equivale a quantos metros? 1 metro, né? Então, vamos lá, ó. A tia já trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu tenho o azul, o vermelho, o verde e o amarelo. Professora, por que que tá assim na diagonal? Simplesmente porque não coube assim, tá, pessoal? Então, como tudo na vida é adaptação, nós adaptamos assim na diagonal para poder caber e vocês conseguirem ver. O que que nós vamos fazer agora com a atividade? Vocês e seus colegas, quer dizer, só vocês no caso, vão pegar esses 4 barbantes, no caso vocês vão observar
E o azul é o único que tem o comprimento. O azul nós sabemos que tem 100 centímetros. Preste atenção nas informações para a gente descobrir a medida dos outros barbantes. Então, como que nós vamos fazer? Olha lá a atividade A. Quantas vezes o barbante vermelho cabe no barbante azul? Eu tenho esse barbante azul e o vermelho. Quantas vezes vocês acham que o vermelho cabe dentro do azul? Só de olhar aqui, ó, a gente já percebe que o vermelho para na metade do azul. Então, eu tenho 2 vezes. A partir da comparação entre 2 barbantes, o que foi possível concluir? Se a gente comparar esses dois aqui, o que a gente pode concluir, pessoal? A medida do barbante vermelho corresponde à metade da medida do barbante azul. Olha lá, o vermelho está na metade do azul. Se o azul tem 100 centímetros, o vermelho terá quantos centímetros? 50 centímetros, que é metade de 100. Seguindo, a gente vai comparar agora o azul com o verde, ó. Olha o azul e olha o verde. Nós vamos comparar esses dois. A pergunta é possível afirmar que o barbante verde tem o comprimento igual a 1/4 do azul? Ou seja, se eu dividir esse azul em 4 partes iguais, será o tamanho do verde? Só de olhar aqui a gente já imagina que sim, corresponde a 1/4 do barbante azul. Ou seja, eu peguei o barbante azul, dividi em 4 partes iguais e deu o tamanho do barbante verde. Vamos lá escrever como que a gente pensou? O barbante verde cabe 4 vezes na medida do barbante azul. Portanto, o seu comprimento corresponde a 1/4 do azul. A 4ª parte do azul é o verde, ó. Seguindo. Qual a medida do comprimento do barbante verde? Se aqui eu tenho 100 centímetros e o verde é a 4ª parte, como que eu faço para achar a 4ª parte de alguma coisa, pessoal? Como que eu faço, João Pedro? Eu pego 100 centímetros e divido por 4. 100 dividido por 4, eu tenho 25 centímetros. Nós vamos comparar o barbante amarelo e o azul agora, ó. O amarelo com o azul. Quantas vezes o barbante amarelo cabe no comprimento do azul? E agora? Só de olhar assim, ó, lembrem-se que o verde, ele é um pouquinho maior que o amarelo, ele coube 4 vezes. E o amarelo, que é menor, quantas vezes ele vai caber dentro do azul? Ele cabe 5 vezes dentro do azul. 20 vezes 5 igual a 100. E então, quanto que mede o barbante amarelo? 20 centímetros. Como chegamos a essa conclusão? O barbante amarelo, ele cabe 5 vezes na medida do barbante azul. Seu comprimento corresponde a 1/5, 5 vezes da medida do azul. 1/5 de 100. Vamos lá, Maria Eduarda, vamos lá, Roberta, vamos lá, Julinha. Quanto que é 100 dividido por 5? Vamos descobrir a medida? 20 centímetros. Então, aqui eu tenho 100 centímetros, eu tenho 50, eu tenho 25 e tenho 20. Vamos completar esse quadro agora que nós já descobrimos a medida? O azul, que nós já sabíamos. Descobrimos o do vermelho, que é a metade do azul, 50 centímetros. O barbante verde, que é 1/4 do azul, então eu tenho 25 centímetros. E o amarelo, que é 1/5 do azul, então eu tenho 20 centímetros. Tranquilo, pessoal? Vamos lá trabalhar agora o que é verdadeiro e falso nessa atividade aqui, nessas afirmativas. O comprimento do barbante azul
corresponde ao dobro do barbante vermelho? Sim, porque o azul tem 100 e o vermelho tem 50. O comprimento do barbante azul, o azulzinho, é 5 vezes maior que o amarelo? 20 vezes 5 é igual a 100? Hein? O que vocês acham aí? Lucas, Cauã, Felipe, o que vocês acham? Sim, 20 vezes 5 é igual a 100. O comprimento do barbante verde corresponde à quinta parte do barbante azul? O verde, 25 vezes 5, ó, é igual a 100? Não, professora. Então, é falso. O barbante verde corresponde à quarta parte do barbante azul? Olha lá, o verde é 25. Se eu dividir 100 por 4, não é a quarta parte, eu terei 25? O que vocês acham? E aí, Matheus? E aí, Gabriele? E aí, Gabriela? Sim, é verdade. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Suponha que na representação a seguir, o pedaço de barbante esteja bem esticado e tenha a medida de 10 centímetros. Se vocês colocarem a régua de vocês aí na apostila, vai dar certinho. Lembrando, pessoal, que a pontinha, o início da reta, começa no 0 e não no começo da régua. Vocês têm que pôr o 0 no comecinho, tá? Quantas vezes esse pedaço de 10 centímetros cabe em 1 metro? Eu sei que 1 metro são 6 centímetros. Quantos grupos de 10 cabe dentro de 100? Cabe 10 vezes em 1 metro. Quantos centímetros cabem em 1 metro? Eu sei que 1 metro é igual a... Essa tabelinha aqui, pessoal, é a nossa tabelinha de conversão. Tem algumas medidas aqui que vocês conhecem, né? O quilômetro, o metro, centímetro e milímetro. Mas existem outras, ó. Hectômetro, decâmetro, decímetro. Isso aqui é a nossa tabelinha. 1 metro, eu tenho 1 metro. Eu quero saber quantos centímetros tem. Eu vou completando com 0 até chegar na casinha que eu quero. Ou seja, 1 metro é igual a 10 decímetros, é igual a 100 centímetros e é igual a 1000 milímetros. Então, em 1 metro cabem 100 centímetros. Olha lá, ó. 1 metro até chegar no centímetro deu 100. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? 10 milímetros. Eu estou no centímetro e preciso chegar no milímetro. Eu acrescento um 0. E em 10 centímetros, eu tenho 100 milímetros. E quantos milímetros em 1 metro? Olha lá, estou no metro e preciso chegar no milímetro. Eu tenho 1000 milímetros. Agora, considere esse mesmo pedaço de barbante como todo referência. Divida-o em 5 partes. Vocês percebam que a gente retoma o conceito de fração, quinta parte, uma parte de 5, todo referência. Que fração do todo referência cada parte representa? Se eu pegar o meu todo referência e dividir por 5, olha lá, dividir por 5. Pessoal, qual será o intervalo aqui, ó? 10 dividido por 5, eu tenho 2. Então, eu tenho que fazer intervalos de 2 centímetros. Cada parte vai representar 1/5, uma parte de 5. Cada partinha dessa tem 2 centímetros, porque eu dividi os meus 10 centímetros por 5, certo? Qual é a medida do comprimento de cada parte? 2 centímetros. 10 dividido por 5 igual a 2. 2 centímetros. Pode-se dizer que o barbante vermelho tem meio metro?
Lembra do barbante vermelho com 50 centímetros? Sim, ele tem meio metro, porque é a metade de 100 centímetros. Metade de 100 centímetros é também meio metro. Vamos completar essa tabelinha aqui? Olha lá, eu tenho a medida em milímetros e em centímetros. Eu sei que 10 milímetros é igual a 1 centímetro. E 2 centímetros? 20 milímetros. 30 milímetros igual a 3 centímetros. Tá vendo que eu estou indo de uma menor unidade para uma maior, então ele perde um zero. Tá vendo que ele perde um zero? Era 60, virou 6, 70 virou 7, 80 virou 8, 100 virou 10. Então, do milímetro para o centímetro, eu perco um zero. Agora, pessoal, eu estou no centímetro e eu vou andar 2 casinhas para trás, como se eu estivesse dividindo por 100. Quando eu divido por 100, eu corto os 2 zeros, não é isso? Olha lá, eram 100 centímetros, virou 1 metro. 200 centímetros, eu corto 2 zeros, virou 2. 300, 3. 400 centímetros viram 4 metros e assim por diante, ó. 900 centímetros, eu corto os 2 zeros porque eu estou voltando 2 unidades de medida para trás, 2 casinhas para trás. 1000 centímetros igual a 10 metros, porque eu cortei os 2 zerinhos aqui, ó. 9. Eu tenho 2 barbantes, o A e o B. Os 2 barbantes têm 16 centímetros. Podem medir aí na apostila, tem 16 centímetros exatos, tá? Nós vamos trabalhar com esses 2. Primeiro, nós vamos dividir o barbante A em 2 partes. Se eu tenho 16 e eu divido em 2 partes, quanto vai medir cada parte para eu achar o meio certinho ali? Hein? Ana Júlia? Mateus, Wellington, quanto que vai dar? 16 dividido por 2, eu achei o meio. E o barbante B, eu vou dividir em 4 partes. 16 dividido por 4, tabuadinha do 4, eu vou dividir em 4 partes. Quanto será que vai medir essas partes? Se eu dividir em 2 partes aqui, cada uma é 1 meio. Se eu dividir por 4, cada parte é 1 quarto. Olha lá, nossa tabelinha vai aparecer aqui de novo, ó. Indique na representação fracionária, eu quero com fração agora, cada uma das partes que foram divididas. É isso aqui, ó, a fração, tá? É assim que vocês vão fazer aí. 16 centímetros correspondem a... Se eu tô aqui no centímetro, pessoal... Ó, é sempre um número por casinha, tá? Então, 16, ó, o último número vai ficar aqui. Eu preciso chegar no milímetro. Eu coloco um zero. 16 centímetros virou 160 milímetros. A metade, né, um meio do A, corresponde a quantos centímetros? Lembra? Nós dividimos 16 por 2, 8 centímetros. 8 centímetros, quantos milímetros dá, pessoal? Só acrescentar um zero, professora, porque eu só vou andar uma casinha. 80 milímetros. 80 milímetros do barbante A, ó. 80 milímetros do barbante A. Qual é a fração? Meio, metade. Vamos lá para o desafio? Pessoal, o desafio, vocês já estão acostumados. Aqui falta, eu vou falar um bichinho, um menininho, tá? Falta um bichinho aqui, falta um menininho. O que eu tenho que olhar? As características que se repetem, as regularidades. Olha a regularidade voltando aí. Olha lá, aqui eu tenho um cabelinho, 2 cabelinhos, 3 cabelinhos. Aqui eu também tenho 1, 2, 3 cabelinhos. Aqui eu tenho 1, opa, já tá faltando um menininho aqui com 2 cabelinhos. Então, eu sei que pode ser o 1, o 2, o 4 ou o 6. Aí eu vou olhar
as mãozinhas. Tem uma com sinal de maior, outra com sinal de menor e uma aberta. Qual será que está faltando aqui, ó? Opa, essa com sinal de maior. Então, só pode ser 1 e o 4. Eu vou eliminando o resto. E o pezinho? Eu tenho o pé liso, o pé quadrado e o pé círculo. Qual pé está faltando aqui? Então, só pode ser o 1. Para a gente resolver esse tipo de desafio, é baseado em regularidade. Vocês veem o que se repete nos desenhos e vê o que está faltando naquele que a gente quer saber. Tarefa, pessoal. A tarefa são 4 exercícios, mas a gente colocou exemplos para vocês seguirem, tá? Vão completar os espaços com a medida ou com a leitura da medida. Por exemplo, se aparece a medida, ó, 2m, o que é 2m? 2 metros. Olha lá, vocês vão escrever. E aqui, ó, 20, o quê? Escrevam. Comecem com letra maiúscula, tá? Olha aqui, agora mudou. A apostila nos trouxe a leitura e vocês vão pôr a medida. 18 metros. Como que eu escrevo 18 metros? 18, M minúsculo. 4º ano. Felipe, Arthur, Amanda, presta atenção. Se tiver com M maiúsculo, tá errado a atividade. Tá errado, porque é justamente para vocês aprenderem a fazer o símbolo correto. Então, vocês vão fazer essa atividade, que é o número 1. A número 2, vocês vão ter que usar uma régua. Gente, régua, não tem como fazer essa atividade, essa unidade e a próxima sem régua. Então, deixa a régua aí ao lado. Vocês vão medir, ó, as representações. Lembrando, pessoal, presta atenção na professora agora. Suponham que isso aqui seja uma régua. A régua, ela não começa aqui na ponta dela, só que o 0, ele está um pouquinho para dentro. Então, vocês têm que pôr o 0 no começo da reta, tá? E vai medir, colocar a medida. Olha o exemplo. Vai medir e colocar a medida, tá? A, B, C, D e E. No 3, vamos considerar esse pedaço de reta como todo referência. Meçam esse todo referência aí na apostila de vocês. Dividam em 8 partes. Dividam em 8 partes iguais. E aí vocês vão colocar a fração que determina cada parte. A B dividiu em 3 partes iguais. Olha lá a representação fracionária. Esse aqui é um exemplo, ó, do que fazer com as outras letras. Tá vendo? Cada parte 1/3, porque foi dividido em 3. E aqui? Cada parte vai ser, porque eu dividi em 8. Então, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Tenho a B de exemplo. 4. Representação do pedaço de barbante. Gente, aqui mede 9 centímetros. Coloquem a régua aí e confirmem. 9 centímetros. Foi dividido em 3 partes iguais. 9 dividido por 3, quanto será que vai dar cada parte? Indique com a representação fracionária, fração, cada uma das partes que o barbante foi dividido. Se eu dividir por 3, cada parte representa 9 centímetros são quantos milímetros? Eu estou no centímetro, eu vou andar uma casinha para frente. Quanto mede o segmento que tenha o dobro da medida? Ó, tem 9. Qual é o dobro da medida? E o triplo? O dobro de 9 e o triplo de 9. Facinho, né? 4º ano. Pessoal, a aula se encerra por aqui. Nós encerramos essa unidade e nós vamos voltar agora já na próxima unidade, na 2ª unidade do 4º caderno do 4º ano, tá? Um abraço e até a próxima aula.